Bom dia, Alice. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou a Alice, eu faço parte da equipe do Banco Inter. E todo início de mês, junto com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, a gente faz esse encontro para falar do nosso Interview. Hoje, por motivos óbvios, nós estamos separadas, mas levar informação de qualidade sobre o cenário econômico é sempre um compromisso do Banco Inter. E por isso a gente programou esse encontro digital. Tá tudo bem por aí, Rafa? Eu tô vendo que você tá aí sozinha, mas eu acho que é um propósito, é uma necessidade produzir os relatórios econômicos, e o Banco Inter levou os funcionários para home office, mas você está aí ainda produzindo conteúdos como o interview que a gente vai falar hoje. Tudo certo por aí? Oi, Alice. Por aqui tudo certo. Realmente o banco ficou vazio, né? A maioria das pessoas está em home office, mas a gente continua aqui no nosso trabalho de acompanhamento de cenário, acompanhamento dos mercados, para trazer a melhor informação para os nossos investidores. Antes da gente começar, eu só queria contextualizar para algumas pessoas que ainda não conhecem, quem está assistindo essa live pela primeira vez, o que é o Interview, que a gente vai falar hoje. O Interview é um relatório que é produzido pela nossa equipe de pesquisas econômicas, do qual a Rafaela, que é a nossa economista-chefe, faz parte. Ele faz um balanço mensal do mês que já acabou, sobre os principais pontos do cenário econômico, um relatório macro para te ajudar a tomar as melhores decisões, mais acertadas com seu dinheiro e com seus investimentos. Além da gente divulgar esse relatório por e-mail, você que é investidor já deve ter recebido o interview, pode checar no seu e-mail, o Banco Inter te envia esse relatório mensalmente. A gente divulga esse relatório também no nosso blog, o contacoagente.com.br, e a gente traz esse relatório aqui para o YouTube para a gente ter uma conversa mais didática, explicando os pontos que são abordados nesse relatório. E se você tiver dúvida, se quiser opinar, se quiser deixar algum comentário, pode mandar aqui para a gente, que esse é o momento da gente colocar todos esses pontos em questão. Se você ainda não acessou o relatório, então está disponível em contacoagente.com.br. Lá em cima do blog, você pode arrastar para o lado, nos destaques, o relatório e muitos outros relatórios que essa equipe fantástica, que a Rafaela faz parte, estão disponíveis. Em resumo, Rafa, depois eu vou pegando as perguntas do pessoal e a gente vai discutindo todas elas. Queria falar não só do mês, queria falar da última semana, das últimas semanas que foram bastante conturbadas pela crise do coronavírus, e queria que você me trouxesse os principais impactos econômicos, lembrando que a gente vai falar aqui de uma visão mais macro de economia, os principais impactos econômicos que a gente já pode prever de acordo com as últimas semanas em relação ao coronavírus. Bom, o cenário ele está bem impactado, né, pela crise do coronavírus. Essa crise começou na China, né? A gente já vem falando desde janeiro, fevereiro, e o mês de março a pandemia se espalhou fortemente aí pelo resto do mundo, principalmente Europa, Estados Unidos e também aqui no Brasil. Hoje a gente já tem mais de 1.300.000 pessoas infectadas aí no mundo inteiro. Aqui no Brasil já são mais de 12 mil, com 500 mortes. Então, é um cenário muito preocupante de um novo vírus que chegou, que deixa muitas dúvidas e que hoje ainda tem como a principal solução essa quarentena, né? O isolamento social, o distanciamento social, que é muito importante para a gente conter o avanço dessa doença. Mas esse distanciamento social ele tem impactos, né? O próprio impacto da pandemia tem complicações econômicas que são muito relevantes no dia a dia. Então, a gente já vislumbra uma desaceleração econômica bem forte. Infelizmente, né, o Brasil vinha aí de um processo de recuperação, uma lenta recuperação. A gente estava otimista aí com o ano de 2020, uma aceleração do crescimento, e, de fato, essa crise ela vai atingir a nossa economia, fazendo com que a gente tenha um PIB negativo esse ano. Um dos principais indicadores hoje de quanto essa economia está
aquecida no mundo inteiro, hoje a gente vê o preço do petróleo, né? Em geral, os preços das commodities. O petróleo já caiu cerca de 60% aí desde o começo da crise, porque o mundo inteiro está, de certa maneira, dentro de casa, as pessoas estão viajando menos, estão saindo de casa menos, algumas indústrias também já parando, o comércio desacelerando, e com isso as pessoas estão consumindo menos gasolina, por exemplo, e faz com que o preço do petróleo caia. Como o preço do petróleo ele tem essa cotação internacional diária, a gente já começa a ver diretamente nas commodities como o impacto da epidemia ou da pandemia causa na economia com essa queda tão forte aí do petróleo. Mas a gente já começa a ver alguns indicadores econômicos aí de março, consumo de energia elétrica no Brasil, alguns dados de varejo também, de processamento das processadoras de cartão de crédito, já apontando aí quedas de 15% a 30% na atividade em vários setores da nossa economia. Essa é uma queda significativa, infelizmente, a gente deve ver essa queda aí perdurando por abril até maio, iniciando talvez aí um processo de recuperação à medida que a economia melhorar, né? Mas o que a gente espera para a recuperação econômica hoje está ligado com a pandemia, infelizmente, né? Uma recuperação mais vigorosa da economia, a gente só vai conseguir realmente observar quando tiver um controle melhor do contágio, né? Então, o distanciamento social funcionando aí na redução do número de casos e também uma melhora no sistema de saúde que está sendo preparado aí para atender mais pessoas infectadas e também o tratamento dessas pessoas com alguns remédios aí que estão em testes, alguns com bons resultados, isso também vai dar um conforto aí para as pessoas voltarem a sair de casa. E o terceiro ponto que a gente também acha crucial são os testes, né? Quando os testes chegarem de fato ao Brasil, tanto o teste, né, se você está infectado ou não, quanto o teste de imunidade, vai permitir com que mais pessoas possam sair às ruas, voltarem às suas atividades do dia a dia, com mais confiança e com mais segurança. Rafaela, você falou sobre commodities, e aí me vem a questão de por que o dólar continua subindo. Com todas essas restrições, pessoas em casa, o dólar segue subindo. Sim, o dólar ele tem sido afetado, né? Um dos pontos que afeta o dólar é essa queda das commodities. Então, isso é uma correlação que existe no mercado internacional. Quando o preço de commodities cai, o dólar se fortalece. Também um dos outros pontos que a gente viu nessa crise de impacto nos mercados financeiros foi um crescimento de aversão a risco, em geral, por parte tanto dos investidores, mas também por parte dos agentes econômicos, né? E a gente vai falar disso quando a gente falar das importantes medidas fiscais e monetárias para reativar a economia. Mas por parte dos investidores, que é a reação inicial que a gente viu ao longo do mês de março, que foi bem forte, os investidores resgatam aquelas aplicações em ativos de risco. E o Brasil, em geral, é um local onde é se considerado ativos de riscos, tanto na Bolsa quanto na própria renda fixa brasileira. E essa maior aversão a risco no mercado internacional faz com que os investidores retirem esses investimentos do Brasil e se voltem para o que a gente chama de porto seguro, né? Que seria o dólar, né? Os títulos do Tesouro Americano. Então, esse movimento de saída de investidores do Brasil vem causando essa forte alta do dólar nas últimas semanas. Como eu falei, combinado também com outro movimento de valorização do dólar em geral, por conta da queda das commodities, e também essa aversão a risco no mundo, ela não é só um caso particular do Brasil, até porque a pandemia atinge o mundo inteiro, então esse movimento ele é global e ele continua pressionando o dólar. Deu uma pequena travada aqui no nosso vídeo, perdi um pouco da sua fala final. Rafa, os juros, nesse momento aqui, o investidor percebe que com os juros, até a renda fixa sofreu no mês de março e nas últimas semanas. O investidor percebeu que não foram só as ações, até a renda fixa sofreu no mês de março e nessa primeira semana de abril. O que aconteceu? O que justifica esse impacto até na renda fixa? Sim. A gente tem tido muitos questionamentos, de fato, dos investidores acerca da renda fixa. Acho que tem duas classes de renda fixa que foram mais afetadas agora na crise. A primeira classe é a renda fixa atrelada à inflação,
né, que são os títulos do Tesouro brasileiro indexados à inflação, as NTN-Bs. O que acontece nesse movimento de aversão a risco? Os juros tendem a subir. A gente tem uma incerteza maior hoje em relação à economia brasileira, obviamente, vamos passar por uma recessão, o déficit vai subir porque a arrecadação cai no momento, a gente ainda tem essa ajuda fiscal que impacta ainda mais a dívida brasileira. Então, essa dívida brasileira, voltando à trajetória de crescimento, que era o que a gente estava combatendo ali no passado, ela cria um maior risco, ela significa um maior risco para o investidor, e com isso os juros de longo prazo dos títulos indexados à inflação, os juros reais, eles sobem, né? Esse movimento de subida dos juros faz com que os títulos caem, né? Lembrando, quando o juro sobe, o preço do título cai, e aí, com isso, o investidor das NTN-Bs, ele vai ver no seu extrato um investimento menor, uma perda de valor. Isso significa que ele está sendo ajustado para receber juros maiores no futuro, né? Mas, no primeiro momento, o impacto é um impacto negativo naquela aplicação. Então, esse foi um impacto forte que a gente viu na renda fixa. E essa renda fixa atrelada à inflação, ela teve um ganho enorme ao longo de 2019, porque a gente viveu um momento contrário. À medida que o risco Brasil ia reduzindo, com o Brasil, com o governo ali trabalhando com as reformas, fazendo ajuste fiscal, os juros foram caindo e, de repente, eles subiram rapidamente, inesperadamente, por conta dessa crise, desse choque externo, e teve esse movimento aí muito rápido e negativo. A outra ponta da renda fixa que vem sofrendo é a renda fixa que tem alocação no crédito privado, né? Então, o crédito privado, muitas vezes ele é pós-fixado, então a alta dos juros não impacta, mas ele tem um componente que é o componente de risco, a gente chama de spread, né? Tanto dos títulos bancários, das LFs negociadas no mercado, que estão em vários fundos aí de renda fixa, até fundos sem risco referenciados no DI, tanto nos próprios fundos de crédito privado, que tem títulos corporativos, são as debêntures. A maior parte desses títulos, ela é indexada ao CDI, é pós, então essa alta dos juros não deveria afetar, né, a primeira pergunta que a gente recebe dos investidores, né, mas ele é pós-fixado em CDI, e o CDI é diário, né, então por que tem esse impacto? Porque você tem esse componente do risco de crédito, que é o spread, que ele não é pós, né? Ele é determinado no ato da emissão daquele título, tanto da letra financeira quanto da debênture, né? Ele pode até estar ligado ao CDI, mas ele é um componente fixado, ou em percentual, ou até mesmo um componente pré-fixado, mesmo 1%, 2%. Nessa crise, o que acontece com o risco de crédito? Ele aumenta por conta de uma incerteza. Você não sabe como é que vai ser o cenário, essa recessão pode demorar alguns meses, né? A gente viu algumas previsões muito pessimistas, que a gente pode ficar em quarentena 6 meses, por exemplo. As empresas podem não sobreviver a esse período. Então, essa incerteza, esse risco maior de crédito, faz com que essa parcela da renda fixa, que não é pós, né, que é pré, ela aumente. Então, de novo, esse aumento dos juros, né, ele faz com que os títulos desvalorizem no curto prazo. E no Brasil, a gente tem essa marcação ao mercado, que ela é muito justa, então é importante você ver o valor do seu investimento hoje, e com isso, essa alta do risco de crédito fez com que os títulos caíssem. Isso impacta vários fundos que alocam em crédito privado, e também nos títulos, né? Quem tem títulos aí indexados aí a CDI, a CRIs, debêntures na carteira, também vai ver essa marcação através das suas corretoras. Agora, só lembrando, aumentou o risco e caiu o valor de face, mas significa que você daqui para frente vai ter um rendimento maior. Então, no caso da renda fixa, você sabe quanto você vai receber, né? Então, se você mantiver aqueles títulos na carteira, você tende a ter um retorno maior daqui para frente, considerando que a inadimplência não vai subir, a gente não vai ter casos de inadimplência, considerando aí uma crise passageira. Aproveitando esse gancho, Rafaela, a pergunta do João Cristiano, primeiro ele pergunta se tudo bem com o nosso Inter e se nossos CDBs de reserva de emergência estão seguros. Sim, sim, a gente não só, acho que falando pelo próprio banco, o banco tem um balanço muito saudável, lembrando que o Banco Inter fez uma grande capitalização no ano passado, uma emissão na Bolsa, né, o que a gente chama de follow-on, preparando para um crescimento forte nos próximos anos, e com isso o banco está bastante capitalizado nesse momento, com caixa bem elevado, é um índice de Basileia, que é o índice de risco dos bancos, muito, muito elevado, então é um investimento muito seguro.
Mas falando pelo mercado como um todo, vou estender essa pergunta não só ao Banco Inter, que é uma pergunta importante. O sistema financeiro não funciona só com um banco, né? Ele funciona com um conjunto de bancos, e é muito importante, né? O Banco Central, que cuida da saúde do sistema financeiro, ele está preocupado com todos os bancos, os grandes, médios e pequenos, e a gente viu várias medidas do Banco Central que reforçam a liquidez de todos esses bancos. Então, não é de interesse do sistema financeiro hoje a gente ter nenhum banco passando dificuldades, porque isso é um problema adicional aí para essa crise. Então, o sistema financeiro ele tem uma boa saúde, com base no último relatório aí do Banco Central, do segundo semestre do ano passado. Os índices de liquidez do sistema estavam muito bons. Todos os bancos passaram nos testes de estresse. Lembrando, o teste de estresse foi um teste criado lá na crise de 2008, justamente para testar o balanço dos bancos em momentos de crise. E a gente faz isso com frequência hoje. Então, um teste de estresse feito há 6 meses atrás mostrava como os bancos estão preparados aí para uma crise. Então, a gente não vê nenhum problema hoje no sistema financeiro. E, além disso, dos balanços já estarem, de certa maneira, saudáveis, o Banco Central já veio com linhas emergenciais, mesmo antes de qualquer banco precisar. O Banco Central se antecipou e permitiu algumas linhas, como é o exemplo do DPGE, que é uma linha que bancos pequenos e médios podem emitir, com garantia do FGC. Então, um reforço adicional aí de liquidez para o sistema financeiro. Legal, maravilha. Aproveitando, quem está chegando agora, tem gente que está entrando na nossa live agora. Essa é uma live que a gente faz mensalmente com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe aqui do Banco Inter, para falar do Interview, que é um relatório produzido pela nossa equipe de pesquisas econômicas todos os meses, que faz um balanço dos principais pontos do mês que acabou, nesse caso, março, e agora, especificamente, a gente está falando das primeiras semanas de abril também, que são semanas atípicas para o mercado, para o mundo, para a sociedade, e para te ajudar a tomar melhores decisões mais acertadas com o seu dinheiro e com seus investimentos. Nessa live, especificamente, a gente fala de um cenário macro da economia. Então, estou vendo que tem gente pedindo recomendações de papéis, a gente não vai falar disso nessa live. O que a gente vai falar aqui são orientações para você tomar decisões mais acertadas com o seu dinheiro. Se você quiser conhecer também o Interview, ele está em contacoagente.com.br, nosso blog. Lá em cima do blog você consegue acessar todos os relatórios produzidos pela nossa equipe de pesquisas econômicas, e você que é investidor do Banco Inter recebe sempre em primeira mão esse relatório no seu e-mail, logo no comecinho do mês. Rafa, vamos retomar aqui para as perguntas do pessoal. O Clóvis Pimentel fala que ele leu um artigo recente falando que nem as medidas de redução da oferta do petróleo vão segurar o preço. Perguntando a sua opinião sobre isso. Que o artigo falava que nem essas medidas vão segurar o preço, nem as medidas de redução da oferta do petróleo vão segurar o preço. Qual que é a sua opinião? Sim, muito se falou nessa crise que foi adicionado aí esse problema, essa discussão, essa disputa de produção de petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Mas, de fato, é muito importante a gente atentar que hoje a gente vê o impacto maior da crise do coronavírus, ele é muito mais na demanda do que na oferta. O que quer dizer isso? A oferta são os países produtores, que, de certa maneira, controlam ali o preço, aumentando ou diminuindo a sua produção. Hoje, a crise é muito grande do lado da demanda, os consumidores não estão consumindo a energia, as pessoas estão dentro de casa, estão se locomovendo menos, mesmo no dia a dia das cidades e principalmente nas grandes viagens, e com isso a demanda está muito fraca. Então, independente de você ter um acordo nos membros da OPEP, até estendido, vai ter uma reunião extensiva a outros países produtores de petróleo, inclusive o Brasil foi convidado, o preço do petróleo vai continuar baixo, porque a demanda vai continuar muito fraca por uns bons meses. Então, a gente não vê uma perspectiva aí de alta de commodities enquanto a demanda não se recuperar. E aí, aproveitando esse link, falando o impacto importante dessa queda das commodities está na nossa inflação. Muitas pessoas perguntando, né? O dólar está 5,20 e a inflação? E hoje a gente tem esse impacto da queda do petróleo, que impacta muito a gasolina caiu de preço esse ano, mesmo com o dólar a 5,20, porque a queda do petróleo é muito maior do que a desvalorização. Ou seja, a demanda, e esse é um exemplo de um produto que tem o seu preço
um impacto desinflacionário, né, é uma queda de preço por conta de uma queda de demanda. E a gente vai ver outros segmentos da economia com esse mesmo efeito no curto prazo. Então, a inflação tende a seguir baixa, mesmo com o dólar a 5,20, pelo menos nos próximos meses, nas próximas semanas, com certeza, e até ao longo dos próximos meses, porque a demanda está muito baixa. Então, a gente não vê sinais de inflação. Então, a gente, né, as pessoas às vezes perguntam, não, mas tem inflação, o álcool gel subiu de preço. O preço do supermercado também é mais alto. Então, de fato, as pessoas estão trocando parte do seu consumo, né, nesse momento de crise, estão mais em casa, consumindo mais alimentação dentro do domicílio, ela tende a ter alguns preços reajustados. Então, você pode ver pontualmente alguns itens com alta de preço, mas na hora que a gente vê o conjunto do consumo brasileiro, da cesta brasileira, a gente não deve ver um impacto inflacionário nesse momento. Então, qualquer risco de inflação acelerando, a gente vai deixar para um próximo momento da economia. Eu acredito que somente em 2021, quando a gente tiver uma recuperação mais vigorosa, a gente pode voltar a ver sinais de inflação, mas, por enquanto, a inflação não é um risco para a economia. E a gasolina, né, é um bom exemplo aí por conta da queda do preço do petróleo. Legal. Rafaela, uma pergunta que eu tenho recebido de muitas pessoas que eu conheço, e acho que é uma dúvida comum para muita gente que está começando a investir, e até para pessoas que já investem há mais tempo também. Se agora que a bolsa caiu, é hora de investir. Se agora é o momento certo, ou se é um tiro no pé, se isso seria um erro. Se agora é o momento ideal para investir. Alice, eu recebo essa pergunta todos os dias, de várias pessoas. Hoje mesmo eu já recebi essa pergunta de uma investidora aí mais aflita. A bolsa subiu bastante ontem, hoje novamente, né? Foram 2 dias aí de alta. Esses últimos 2 dias foram 2 dias de alívio no mercado, né? Só para contextualizar, a gente começou a ver notícias positivas com relação ao controle da pandemia. Como eu falei, né, a recuperação econômica e o alívio de mercado ele vai vir quando a gente conseguir vislumbrar um cenário de controle dessa pandemia. Então, de fato, alguns sinais que vieram dos Estados Unidos, da Espanha e Itália, mostrando que podemos ter chegado no pico de contaminação, deu essa animada nos mercados, né? Talvez o pior da crise tenha passado, então as pessoas voltam a querer investir. O que a gente vem falando com os investidores? Essa é uma crise muito atípica, uma crise sem precedentes, né? Uma pandemia que vem atingindo aí diversas economias fortes e algumas até que a gente esperava que tivessem mais bem preparadas, né, para lidar com uma situação tão adversa. E hoje, infelizmente, a melhor medida que a gente tem de controle é o distanciamento social, que tem um impacto econômico muito grande. Então, a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar e qual o tamanho desse impacto econômico. E a principal pergunta que a gente tem hoje é como que vai ser essa recuperação. Com base em outras crises, o nosso cenário base aqui é que a gente pode ter uma recuperação, de certa maneira, mais acelerada a partir do segundo semestre, à medida que as pessoas forem retomando a sua rotina. Então, a gente espera já, inclusive, um PIB positivo a partir do segundo semestre do ano. Mas a gente ainda trabalha com muita incerteza. Eu venho falando que mesmo as nossas projeções econômicas hoje, elas têm que ser tomadas como uma estimativa, porque a gente não tem ainda os dados para fazer essas previsões aí com nenhuma grande clareza. Então, dito isso, como que o investidor se comporta, né? O que a gente recomenda é o investidor manter a sua estratégia de alocação. Então, por exemplo, a minha estratégia de alocação, que sou uma investidora moderada, eu tenho 20% do meu portfólio em bolsa e eu venho mantendo esse 20% em bolsa. Não tenho feito nenhuma grande movimentação, nem em dias de queda, nem em dias de alta, não tento aproveitar nenhum momento, porque eu não acho que eu não tenho esse conhecimento. Eu vou aproveitar um momento de alta hoje, amanhã vem uma notícia mais negativa e a bolsa cai de novo. Então, acho que o ideal é manter a sua alocação na sua estratégia recomendada, do que você tentar fazer esse que a gente chama de market timing, porque você pode tirar da bolsa hoje e amanhã tem uma alta muito forte, você perde aquele bom dia, ou vice-versa, né? Você faz uma aplicação e tem um dia negativo e é impactado. Então, o ideal é você manter o seu investimento e não fazer nenhuma movimentação significativa nesse momento. Maravilha. Amigos que me perguntaram, que estão assistindo, anotaram, né, a resposta da Rafaela.
Eu imagino que ele estava falando uma notícia de hoje, inicial, de auxílio aos trabalhadores informais, que são aqueles R$ 600 que o trabalhador informal tem direito a fazer o resgate. A Caixa Econômica está começando a operacionalizar esse auxílio. Ele é muito importante, né? Eu venho dizendo, os trabalhadores informais são os mais afetados nessa crise, eles não têm nenhuma rede de proteção, então é uma importância muito grande que esse auxílio chegue rápido para esses trabalhadores. Então, de fato, a gente tem uma dificuldade, sim, no governo de aprovação de algumas medidas e de operacionalização dessas medidas. Infelizmente, o ritmo do governo não é tão rápido quanto a crise chegou e abalou aí os nossos negócios, as nossas vidas. Mas, assim, o adiamento para uma semana, lógico que qualquer adiamento de aprovação, ele é sempre negativo, mas acho que faz parte de como o Congresso trabalha, né? Então, precisa ter um alinhamento maior, até porque você fala de uma PEC que vai fazer uma alteração no orçamento, e aí você tem várias outras mudanças que vão sendo incluídas nessas medidas, né? Então, de repente, você precisa parar e dar um passo para trás e, peraí, ver quais realmente são as mudanças relevantes e o que não está sendo aproveitado agora, já que o governo vai gastar um pouco mais, deixa eu também pegar aqui uma medida para melhorar ou para auxiliar algum setor específico que não tinha tanta relevância. Então, faz parte esse trabalho do Congresso de alinhar a aprovação dessas medidas para que a gente não tenha nenhuma surpresa nessas votações. Rafaela, não sei se para as outras pessoas ou se foi só para mim, essa sua última resposta travou um pouco, eu tive um pouco de dificuldade de ouvir. Queria te pedir para responder de novo. Eu acho que para outras pessoas pode ter travado também um pouquinho. Vamos repetir essa parte? Porque talvez até para o Carlos, que fez essa pergunta, a resposta tenha travado. Então, eu vou repetir a pergunta, porque às vezes até minha pergunta pode ter travado também, e te pedir para refazer a resposta. De que forma o adiamento da votação da PEC pelo Senado poderia afetar a Bovespa? Bom, para quem perdeu a resposta, né, vou repetir. De fato, a gente tem um tempo de trabalho aí do Congresso. Como eu falei, o Congresso precisa alinhar, são várias medidas, não é só essa PEC, que ela é muito importante, mas existem várias medidas hoje que estão tramitando no Senado e no Congresso para aprovação. E eu falei um pouco mais, além das aprovações, a gente também tem a parte de operacionalização de algumas medidas que também são muito importantes. E, infelizmente, o governo não tem a mesma celeridade com a qual a gente viu a crise assolando aí o país. Então, de fato, incomoda um pouco quando o governo não tem, ou quando a gente não consegue ver a aprovação dessas medidas de maneira tão rápida quanto a gente gostaria. Mas lembrando que essas aprovações, elas levam em consideração vários outros fatores, são várias medidas que precisam ser discutidas. Então, junto com essa PEC, tem várias outras medidas sendo incluídas ali, e elas precisam ser revistas e, em alguns casos, renegociadas. Então, talvez você tenha um atraso que seja negativo, mas você tem um ponto positivo, porque elas estão sendo renegociadas para que a gente não tenha nenhuma surpresa lá na frente. O impacto para a Bolsa, eu diria que não é um impacto tão direto. A Bolsa hoje tem um impacto enorme por conta de uma expectativa mesmo, que as empresas vão ter uma queda de lucro, e eu acho que o conjunto de medidas do governo e do Banco Central são muito relevantes para a recuperação da economia. Não existe uma medida mágica que vá trazer a economia de volta, então é o conjunto de ações do governo junto com o Banco Central e, ao mesmo tempo, o controle da pandemia. Então, a recuperação realmente da Bovespa, a gente vai ver quando a pandemia for controlada e esse ações chegar de fato na economia e fizer o efeito da gente conseguir essa recuperação econômica lá na frente. Maravilha, muito obrigada. Ficou melhor? O Tomás ficou, agora fluiu bem. Eu acho que a gente teve uma quedinha na rede ali 1 hora, mas agora fluiu perfeitamente. O Tomás está perguntando para a gente se a gente pretende criar algum material para auxiliar nossos clientes nos investimentos. Tomás, vou dar um spoiler aqui, nem sei se eu podia estar falando ainda, talvez vão brigar comigo depois, mas tem um e-book quase pronto saindo sobre alocações de investimentos, então aguarde que tem um material muito legal saindo, então
tem coisa boa sobre investimento saindo, tá quase pronto. Spoiler, eu acho que eu nem podia estar contando essa informação, não, mas já que sua pergunta veio privilegiada aqui nessa live, eu acho que eu posso dar essa resposta. Então, tem um e-book muito bacana, quase pronto, para os nossos clientes, porque eu acho que é muito importante a gente orientar as pessoas no início, e é uma obrigação do banco, é uma bandeira que a gente levanta sobre a autonomia para investir, e informação é muito importante para você investir com inteligência e sabendo colocar seu dinheiro nos melhores lugares. Então, aguarde que vem material legal por aí. Estamos quase encerrando o nosso tempo, Rafa, mas eu acho que ainda dá tempo de fazer mais umas perguntas. E eu acho que tem uma pergunta que é a pergunta que vale ouro. Quando que esse cenário vai melhorar? Dá para a gente prever? Essa é, acho que a pergunta principal que a gente tem hoje, né? Como que vai desenrolar esse cenário, né? O cenário atual é um cenário de crise, de queda de PIB, com vários ramos da atividade sendo bastante afetados. Então, esse cenário já está dado, já é de conhecimento, está precificado na Bolsa, é um cenário que a gente já lida com eles, tanto no nosso dia a dia, como, né, todos nós temos algum conhecido que é um dono de um negócio que está fechado e que está enfrentando essas dificuldades. A grande questão que a gente tem hoje é quando que a gente volta ao normal, né? E, obviamente, a gente não tem essa resposta ainda, mas a gente tem alguns indicadores que a gente está muito atento, que vão ser os indicadores que vão nos dar essa sinalização de que a vida vai começar a voltar ao normal, né? Obviamente que a gente tem que olhar para a contaminação e para a pandemia, né? Que é o grande fator que faz com que esse distanciamento social, esse isolamento, impeça a gente de ter uma vida normal, de uma atividade econômica normal. Então, os dados que a gente acompanha, que foram uma boa notícia aí dos últimos 3 dias, é a contenção da contaminação, né? A gente parece que chegou no pico em alguns países, né? Na Itália, Espanha, Estados Unidos, e aqui no Brasil existe também uma projeção de que a gente esteja bem próximo aí também desse pico. Isso é um sinal de que a contenção funcionou, né? O isolamento social, ele teve uma função importante aí em controlar a disseminação do vírus e não deixar o sistema de saúde ficar numa situação crítica. Então, isso foi muito importante. Então, à medida que essa contaminação ela ceder, a gente pode vislumbrar a voltar a ter uma vida normal. Agora, isso também tem que estar associado com os testes, né? Um dos pontos fracos, né, que a gente tem, principalmente no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil eu ainda acho que a situação é mais crítica, é não terem os testes suficientes. Quando a gente tiver testes suficientes para a população, vai facilitar bastante você sair do isolamento. Você faz o teste, né, deu negativo, você tem ali uma certa mobilidade, pelo menos por alguns dias, né, até poder voltar a fazer o teste novamente, e também o teste da imunidade. Então, você faz o teste, né, existe uma estimativa dos epidemiologistas que cerca de 80% da população que é contaminada pelo Covid-19 não tem sintomas. Então, de repente, a gente pode já ter pego essa doença sem sintoma e está imune. Então, você faz o teste de imunidade, estando imune, você está livre para voltar a circular. Então, eu acho que a combinação do controle da pandemia com a disponibilidade de testes pode permitir que a gente volte a ter uma vida normal aí nas próximas semanas, quem sabe. Agora, existe ainda outros pontos que alguns setores da economia que ainda vão ser críticos por um tempo, né? Eu acho que, por exemplo, grandes aglomerações, então a indústria de lazer, de viagens, pode sofrer ainda por um período mais prolongado, e aí eu acho que o grande fator que vai dar um alívio para todo mundo será a vacina. Então, quando a vacina estiver disponível, aí sim a gente pode dizer que a crise passou. Mas a previsão de vacina ainda demora alguns meses. Então, eu acho que a perspectiva que a gente pode ter hoje é de uma saída dessa quarentena de maneira controlada aí nas próximas semanas. Então, alguma coisa retomando a normalidade, quem sabe aí maio, junho, com uma melhora aí mais progressiva ao longo do segundo semestre. Vamos aguardando, o isolamento ainda é o melhor remédio, é a solução que a gente tem, ficamos cada um na sua casa,
E esperando, né, Rafa? Eu acho que a solução por enquanto, então, é esperar. Nosso tempo está acabando. Eu vou te agradecer mais uma vez pela companhia, mesmo que online. No início de maio, a gente está de volta. Tomara que já ir juntas no nosso estúdio. Vamos torcer para isso. E para quem quiser se aprofundar nas nossas projeções, nossa equipe de pesquisa econômica produz relatórios super completos, inclusive o interview que a gente estava falando hoje, e está disponível no contacoagente.com.br. Se informar é muito importante para tomar boas decisões. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no @Banco Inter, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube. E a Rafaela também está no Twitter, no @RVitoria, com comentários muito pertinentes sobre o cenário econômico, respondendo muitas perguntas também por lá. Obrigada pela companhia, boa terça-feira para você, até a próxima, tchau, 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 Rafa, muito obrigada. Obrigada, Alice, tchau, e até a próxima.